Aí, pessoal, tudo beleza? Dicas da Rede hoje vai falar sobre um filme que foi uma das adaptações de quadrinho mais controversas, caras e difíceis de ser feita. Eu estou falando de Howard the Duck ou Howard, o super-herói, como saiu aqui no Brasil. Mas antes de falar sobre o filme, vamos contar um pouquinho aí da história desse pato maluco. Howard foi criado pelo roteirista Steve Gerber e pelo desenhista Val Mayerik e teve sua primeira aparição nos quadrinhos na revista Adventure into Fear de 1973. O Howard ele chega meio como um personagem secundário lá do Homem-Coisa, né? O Man-Thing. Os leitores vão gostando dele e ele ganha um título próprio. As histórias de Howard eram sátiras sociais, tinha muita paródia também de filmes de ficção científica, terror, alguns policiais também, né? Tem até uma capa de Howard fazendo uma brincadeira com o Spirit, né? Assim, eles não perdiam nada, né? Entre 77 e 78, o Howard ganha uma tirinha de jornal também. Só que em 78, a Marvel estava meio de saco cheio dos constantes atrasos, né? Os furos de prazo do Steve Gerber. E, lima ele, corta ele, tanto das tirinhas de Howard quanto da revista mensal. E a revista continua a ser produzida, mas escrita por diversos outros roteiristas. Entre eles, né, dos mais famosos, Marv Wolfman, Mark Evanier e Bill Mantlo. Dentre essa produção aí das novas revistas do Howard, 9 edições vão ser feitas em preto e branco. Eu li algumas dessas histórias, né, desenhadas pelo Gene Colan e pelo John Buscema, e caramba, elas são excelentes. Só que como o Howard era colorido, né, antes, e aí ele volta com essa proposta aí PB, os leitores meio que não engoliram e aí deixam de comprar, então só saíram 9 edições. E é interessante porque em 77 a Disney conversa com a Marvel, digamos assim, né, amigavelmente, e diz, olha, o Howard tá meio parecido aí com o Pato Donald, mas assim, tipo um Pato Donald psicodélico, né? E aí eles meio que mandaram a Marvel colocar calças em Howard. E a gente vai ter, é a primeira história que abre a coletânea o terceiro volume do Howard the Duck, e escrita pelo Bill Mantlo, desenhada pelo Gene Colan, e essa história, ela faz uma brincadeira em cima disso, né? Ela mostra uma liga da decência que foi criada, e eles estão lá protestando dentro de um shopping, na frente de um pet shopping, dizendo que todos os animais devem usar roupas. E quando eles veem Howard, né, eles se escandalizam, porque Howard não tem uma calça. E aí Howard diz, mas eu vou perder a minha personalidade se eu deixar de mostrar o meu rabinho. Né? Tipo assim, é o meu charme. E ele tá junto lá com a Beverly, e aí eles vão conhecer uma figura muito maluca, né? Um cara que começou desenhando aí um ratinho antropomorfizado, não foi bem aceito. Aí ele começa a desenhar umas roupas mais clássicas, né, para os homens, e faz um sucesso danado, até que chegam os anos, né, 70, a década de 70, e as pessoas querem algo diferente, querem andar mais na moda e tal, e aí as roupas dele começam a
não ter mais saída. E aí ele vai inventar justamente uma linha de roupas para animais e convence as pessoas de que os animais devem usar roupas tal qual nós, seres humanos, né? Então, assim, é uma história deliciosa. Bom, gente, Howard foi adaptado para os cinemas. Por quê? Porque o George Lucas adorava os quadrinhos, simplesmente adorava. E chegou para Gloria Katz e para Willard Huyck, que ele já conhecia bem antes, né? Desde American Graffiti, Loucuras de Verão. Já conhecia também de Indiana Jones e o Templo da Perdição, né? E aí ele convence ambos a escrever, dirigir e produzir o filme Howard the Duck, né? Que aqui no Brasil saiu como Howard, o super-herói. Gente, eles gastaram muito dinheiro. George Lucas gastou muito dinheiro mesmo. Né? Foi uma produção extremamente conturbada, porque primeiro eles queriam fazer o Howard animado. E o George Lucas disse, não, vamos fazer um boneco. Eu tenho tecnologia aqui, a Industrial Light and Magic, para fazer um boneco. Só que aí tinha que saber quem é que ia entrar ali na fantasia, quem é que ia manipular, né, os movimentos do boneco, porque ele era uma espécie de marionete. E isso deu um baita de um trabalho. Foi muito tempo de filmagem, muito dinheiro gasto, né? Todas as roupas que o Howard usa também foram feitas sob medida para aquela fantasia. Eles fizeram muitos testes com crianças, com anões, né? Até que o Ed Gale deu realmente vida ao Howard. Primeiro, eles chamaram um menino de 12 anos de idade, só que era uma criança, né? E não conseguia fazer os maneirismos que o Howard faz. E também tinha um limite, o menino tinha escola, tem que estudar, enfim. E as gravações, às vezes, iam madrugada adentro e tal. E a Lea Thompson fez a Beverly, né? E o mais interessante é que ela faz parte de um conjunto musical, Cherry Bomb, no filme, e todas as atrizes que estão ali, elas cantam, elas não foram dubladas, então teve muita hora ali de ensaio, né, no estúdio. A Lea Thompson disse que ela nunca tinha pego numa guitarra antes, e era pesada, né, então ela tem uma Les Paul, e até hoje ela guarda a Les Paul que ela gravou em Howard. E esse filme estava até meio que esquecido por aí, né? Ele tinha saído em DVD há alguns anos atrás. E nesse ano de 2021, a One Films relança aqui, só que em formato Blu-ray, enluvado, ó, com vários extras e também trazendo aí a trilha sonora, que é muito bacana, com músicas originais aí feitas pelo John Barry, e as músicas que o grupo Cherry Bomb canta também, fantásticas, e o tema Howard the Duck, aqui vocês vão ter acho que 4 versões, né? Umas contendo os diálogos do filme, então é muito, muito bacana, tá? Ó, vem junto aqui, são 18 faixas ao todo. E aí eu vou tirar aqui o Blu-ray para mostrar melhor para vocês, né? Ó, luvinha, um papel aí bacana, tá? Bem durinha. E aqui, ó, o pôster de cinema, né? Howard the Duck, com toda aquela brincadeira aí
do mundo pato, né? Que o início do filme, para mim, é icônico. Eles tentam reproduzir filmes e programas de TV nossos aqui da Terra, né? Para o planeta lá dos patos. E aqui nós temos o filme com, acho que são 5 cards, né, com as capas de algumas revistas aí do Howard. Acho que aqui é entre 76 e 77, que foi que foram os anos dourados, aí, digamos assim, do personagem, tá? E, gente, temos aqui o filme, temos 4 extras maravilhosos, um documentário que vai relembrar justamente toda a peripécia, vamos dizer assim, que foi fazer esse filme, né? A dureza das filmagens, a dureza da recepção da crítica, que não foi tão legal, né? Howard ganhou aí alguns framboesas de ouro. As pessoas na época não estavam prontas para o que George Lucas queria mostrar aqui com Howard. E, assim, o que pegou mais foi que o nonsense das histórias de Howard, mesmo quando a gente tem aí filmes desse início da década de 1980 que traziam ETs, né, com comédias, com ficção científica, a gente tem Explorers, Viagem ao Mundo dos Sonhos, a gente tem Ripple Man na onda punk, né? Então, assim, o próprio ET, o extraterrestre, né? Todos esses filmes aí que traziam alienígenas, faziam essa brincadeira, Howard vai nessa onda, mas não sei se foram as piadas, não sei se faltou mais elementos de paródia, né, que era bem comum nos quadrinhos de Howard, e aqui no filme a Gloria Katz até fala, né, que eles não queriam fazer um filme mostrando as origens do personagem, como foi que Howard chegou na Terra. Eles queriam fazer um filme no Havaí e tal. E aí eles foram convencidos do contrário, né? Que todo filme de super-herói era legal, como a gente sabe que tem hoje em dia, né? Era legal você contar a origem do personagem. Aí mantiveram Cleveland, que é a cidade da Beverly, é a cidade que, né, Howard e Beverly, eles atuam, eles moram, tá? Mas, assim, para quem gosta dessa mistura de ficção científica com comédia, com cenas de ação maravilhosas e loucas, né? Howard, o super-herói, é uma pedida. Para quem já viu nos anos 80, rever é delicioso. Para quem ainda não conhece, fica a curiosidade. Então, Dicas da Rede de hoje vai para Howard, o super-herói, lançado aqui no Brasil em Blu-ray pela One Filmes. É isso aí, pessoal.